Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui Marcinha Santos chegando novamente no canal TV Timão, levando as últimas informações, os bastidores do Corinthians nas últimas horas. Mercado da bola movimentadíssimo e a gente conta todas as novidades para vocês. Antes, já chega deixando o seu like, a sua inscrição também é muito importante para nós e é gratuita. Ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem, vem conosco, vem saber. Pedro Henrique chegando. Jogador realizará exames para assinar com o Corinthians. Pessoal, apuração da ESPN, o atacante ficou de fora dos relacionados para esta quarta-feira no Internacional e está em São Paulo. O atleta deve realizar exames médicos ainda nesta quarta-feira e depois assinar contrato com o Corinthians. Se aprovado, o atleta de 33 anos deve assinar o vínculo definitivo até dezembro de 2025. O valor da transação deve custar aos cofres do Corinthians algo em torno de 6 milhões de reais. Se o negócio for fechado, o Pedro Henrique seria o 10º reforço do Corinthians nesta temporada. Até aqui, a diretoria já fechou com os laterais Mateuzinho, Diego Palacios e Hugo, os zagueiros Gustavo Henrique e o Félix Torres, também o volante Ranielli, o meia Rodrigo Garro e os atacantes Pedro Raul e Igor Coronado. Além de correr para finalizar os trâmites burocráticos para inscrever os jogadores no Campeonato Paulista, o Corinthians também planeja fazer apresentação em bloco, né? Os novos contratados serem apresentados à torcida e à imprensa numa única vez, num único ato. Barca de contratações chegando, portanto, para vocês aí, Mateuzinho, Igor Coronado e agora também Pedro Henrique. Olha só, o Clube Paulista monitora opções para a zaga e busca mais um volante, mas a tendência até o momento é que o elenco esteja fechado apenas no Campeonato Brasileiro. E mais... Diretor financeiro fala tudo sobre os bastidores e movimentações econômicas no Corinthians. Rosala Santoro deu entrevista ao Bola Rolando e falou sobre vários assuntos polêmicos que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de agora. Gente, o diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, ele concedeu entrevista ao Bola Rolando e falou sobre vários assuntos. Os reforços que estão sendo contratados, custos da arena, salários de jogadores, se tem ou não direitos de imagem atrasados e muito mais. Vamos lá, vamos saber. Bom, vocês sabem que o Corinthians contratou vários jogadores para esta temporada e, de acordo com o dirigente, o impacto das novas contratações está na casa dos 100 milhões de reais de investimento somente em 2024. E ele diz de onde sairá o dinheiro para custear tudo isso. Segundo o dirigente, o dinheiro da venda do Gabriel Moscardo será antecipado, 90 milhões de antecipação aí, para aliviar a situação financeira neste ano. Abre aspas, palavras de Rosala Santoro. Se a gente pensar nas contratações que foram feitas só em salários, encargos e direitos de imagem, com os dois jogadores que vem se falando no apagar das luzes, o Mateuzinho e o Igor Coronado, a gente completa esse custo na casa dos 20 milhões. Como equilibra? Tem fluxo de receita entrando, tive que fazer investimento para trazer jogadores. Temos que encarar essa dívida. Não posso abrir mão da performance esportiva, já que 30% do dinheiro da televisão vem de resultado em campo. A proposta inicial era a redução da folha, mas, até em função dos novos patrocínios e de dinheiro novo que está entrando no clube, resolvemos manter o orçamento em 20 milhões de reais por mês. Disse o diretor em entrevista ao Band Esportes. E ele não para por aí. Ele explicou sobre, ou, na verdade, nem esclareceu, sobre o que vinha se falando nos bastidores sobre jogadores com salários atrasados. Sobre isso, Rosala Santoro disse, abre aspas, os salários estão em dia, a CLT está em dia. O direito de imagem, alguns estão atrasados. Salvo engano, desde outubro do ano passado. A gente assumiu com 2 meses de atraso e nesse primeiro mês de gestão não conseguimos colocar em dia, afirmou Rosala. E sobre a dívida do Corinthians? Quanto é exatamente? Palavras de Rosala Santoro. A gente sempre sentia falta de a dívida da Arena ser tratada junto com o todo. Era super normal a gente ouvir que a dívida do clube era na casa de 900 milhões. Só que esse número ignorava os 700 milhões da Arena. A gente sabia que a dívida era sim na casa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Como essa dívida é composta? São 3 grandes blocos. O primeiro é a Arena, 700 milhões, financiado para 21 anos, com uma taxa de juros baixo. Então, o desafio com a Arena é seguir com os pagamentos ao longo dos anos. O outro bloco importante da dívida é a parte de impostos.
O Corinthians deve hoje 550 milhões de impostos. São impostos federais que estão em 2 programas de refinanciamento. O outro bloco é o que mais consome energia no dia a dia. É o bloco do curto prazo. A gente sabia que a situação era essa, que o volume de dívida era de quase 400 milhões de reais. O que a gente não sabia era que metade dessa dívida já estava vencida. É isso que pressiona o nosso dia a dia. A dívida de curto prazo, que vence até o meio do ano. Esse é o nosso cenário atual, comentou o dirigente. De saída, Rafael Ramos se despede do Corinthians para assinar com o Ceará. O clube pagará parte dos vencimentos, mas manterá a fatia de direitos econômicos do jogador. Pessoal, o Timão vai pagar metade da remuneração do jogador até julho de 2024 e ainda ficará com 15% dos direitos econômicos do português, segundo informações do portal Gol. O Corinthians já ajustou os trâmites burocráticos e liberou o lateral Rafael Ramos, que inclusive viajou nesta terça-feira para Fortaleza, onde deve realizar exames médicos e posteriormente a assinar o vínculo contratual, que será até dezembro de 2025. Rafael Ramos rescindiu o contrato com o Corinthians, que se encerraria em 30 de junho deste ano para assinar em definitivo com o Ceará. O Timão calcula que com a saída dele haverá uma economia de cerca de R$600 mil. Em que pese a rescisão contratual, ficou estabelecido no acordo que o Corinthians vai arcar com metade da remuneração do atleta até junho deste ano, período em que ele estaria vinculado ao Clube de Parque São Jorge. A outra fatia será desembolsada pelo Ceará. Na sequência, o Vozão assume o salário do atleta de forma integral. O Corinthians permanecerá com 15% dos direitos econômicos do jogador, o Ceará será detentor de 60% e o próprio jogador manterá 25% desse montante. O novo contrato será até dezembro de 2025, o que animou o jogador. A princípio, ele assinaria até o fim da atual temporada, mas a situação foi modificada nos bastidores. E o Natan? Vamos falar sobre o interesse do Corinthians em zagueiro que atua no México. Pessoal, já falamos aqui em outra ocasião que o Corinthians tinha interesse no zagueiro Natan, que defende atualmente o Pumas do México. Segundo Samir Carvalho, os dirigentes do Timão chegaram a fazer uma proposta pelo jogador, mas o valor foi considerado abaixo daquilo que estava sendo esperado. A diretoria alvinegra segue em busca de um defensor para finalizar o período de contratações durante o Paulistão, mas até agora não há um nome acertado. E hoje é dia de Corinthians, hein? Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira para defender um tabu de quase 33 anos sem perder para o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida acontece nesta quarta-feira às 21h35, horário de Brasília, no estádio Santa Cruz, a Arena Nicknet em Ribeirão Preto. Transmissão pelo Paulistão Play e também pela TV Record. Nesse nosso encontro ficaremos por aqui, no próximo levaremos mais informações para vocês. Não deixem de seguir o canal, inscreva-se gratuitamente, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e vem conosco. E agora tem o Alô da Fiel. Roberto Costa, Elias Estevão, Leandro Elias, o Elias Andrade, o João Roberto Batista, o Maurício Mitmaier, o Alan Bossato e o Tarcísio José Nonato. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro com uma vitória, se Deus quiser, porque aqui é Corinthians.